Olá, aqui quem fala é o Gerbex. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece o canal, espero que você veja esse vídeo enquanto você faz algo, certo? Então vai ter uma gameplayzinha aí de fundo, mas eu quero que você foque apenas no áudio. Deixa de ansiedade e vamos lá pro vídeo. Quem está controlando a sua vida? Essa é a pergunta que eu te faço hoje. Eu quero que você pare para pensar e ver quem que está controlando a sua vida. Imagine acordar amanhã e perceber que você não tem mais medo de ser julgado. Você não precisa provar nada a ninguém. Não precisa parecer interessante, não precisa agradar todo mundo. Não precisa esconder quem você é. Você simplesmente é você mesmo e simplesmente vive. Parece impossível, né? Talvez porque durante muito tempo fomos ensinados a procurar aprovação. Fomos ensinados a buscar segurança no outro, no próximo. Desde pequenos aprendemos a perguntar: será que gostaram de mim? Conforme cresceram, essa pergunta muda de forma até rápida e estranha. Será que vão rir de mim? Será que vão me achar que sou fracassado? Será que vão pensar que sou estranho? Será que vão me rejeitar? E sem perceber, começamos a tomar decisões baseadas no julgamento de pessoas que nem conhecem verdadeiramente a nossa história, às vezes nem sabe nem 1% de quem você é. Mas a filosofia e a Bíblia nos ensinam algo poderoso. Eu vou citar esses dois pontos, a filosofia e a Bíblia. A Bíblia é muito o que eu acredito, e a filosofia tem alguns fatos também que eu acho muito interessante. Muita gente não acredita também, né? Na Bíblia, então, em Deus, mas eu quero agradar todo mundo, não quero aqui quero trazer um tema que encaixe para várias pessoas, certo? Se você ainda não conhece, eu te convido a conhecer também um pouco sobre a Bíblia para você entender. Você não controla o que os outros pensam de você, mas pode controlar o significado que dá isso. Então, quando você joga um peso para cada coisa, aquilo se torna pesado. O significado daquilo aumenta, entendeu? Você começa a dar devida atenção para aquilo que não precisava. Então, no vídeo de hoje, você vai saber um pouco sobre isso e como melhorar. O que está sob o seu controle? Um filósofo estoico, Epiteco, ensinava que algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. Nossas escolhas, atitudes e julgamentos estão sob nosso controle. A opinião dos outros, não. Essa ideia parece simples, mas pode mudar completamente a sua vida. Você pode controlar isso muito fácil, sabe. Eu creio que é processos. Eu me importava muito com o que os outros diziam, eu era uma pessoa muito tímida, eu era um cara muito tímido. Hoje eu consigo chegar em qualquer lugar, qualquer pessoa que eu não conheço, quem eu conheço e no grupo que eu não conheço e me dar bem com aquilo, porque eu não ligo para o que os outros falam. Antes eu ligava muito, eu me importava, me ficava chateado, ficava triste. E isso me trazia vários problemas, como ficar em casa, não querer sair, não querer me envolver com outras pessoas. Se bem que eu não gosto tanto, assim, de tantas pessoas, eu sou meio antissocial. Isso é algo já meu, assim, meu, meus irmãos, só de família. Mas não que eu não tenha um convívio, não que eu não saiba conviver em sociedade, certo? Então, você pode controlar se vai estudar, pode controlar se vai trabalhar, pode controlar como trata alguém, você pode controlar sua reação diante a uma crítica, mas você não pode controlar se alguém vai gostar de você. Isso é fato. Não pode controlar se alguém vai falar mal de você. Não pode controlar se alguém vai te admirar. Não pode controlar se alguém vai te desrespeitar. Então por que gastar tanta energia tentando controlar aquilo que nunca esteve nas suas mãos? Entendeu? Às vezes é algo que a gente queria, pô, aquela pessoa falou de mim, mas eu tenho que provar a ela que. Não, você não tem que provar nada. Aquela pessoa tirou uma conclusão errada sobre você, deixa. Uma hora ou outra ela vai perceber que você não era aquilo. Já aconteceu comigo, pessoas que me julgaram, que eu sou mais fechado. E depois as pessoas realmente, poxa, tu não era assim, me desculpa, entendeu? E eu não precisei provar nada a ninguém, também não me importei com o que elas pensaram. O estoicismo nos ensina a direcionar a nossa energia para aquilo que depende de nós, para aquilo que é importante para nós. E o mais importante para mim é, é a Bíblia. A Bíblia apresenta uma ideia semelhante, sabe? É até um fato, sempre quando a gente está passando por algo, na Bíblia sempre tem uma solução ou tem algo parecido, entendeu? Se for possível, quanto depender de vocês, vive em paz com todos. Isso é em Romanos 12:18. Você que estuda a Bíblia, se você não conhece, pesquisa, estuda um pouquinho. Para tudo tem resposta lá. Então isso é interessante. Perceba a expressão: "Quanto depender de vocês", existe uma parte que depende de você, e existe uma parte que não depende, já tá dito ali, entendeu? Você pode fazer a sua parte, e o restante precisa ser deixado para trás. Faça a sua parte e o restante ignore, entendeu?
Você não precisa agradar todo mundo, tira isso da sua cabeça. Às vezes a gente quer muito isso, quer agradar todo mundo e esquecemos a gente. Você se esquece de você. Você acaba com sua vida para agradar dos outros. Você quer ver os outros bem, mas não está se vendo bem. Não é assim que funciona. Você primeiro tem que estar bem com você para você poder, passar o bem para outra pessoa. Às vezes você nem vai conseguir fazer isso, entendeu? Então, não que você não vai ajudar outras pessoas, não que você vai fazer o bem, claro, mas primeiro procura também ver o que te faz bem, entendeu? Seleciona o que te faz bem, que isso é o mais importante. Você estando bem, você vai passar o bem, entendeu? Uma das maiores prisões psicológicas é tentar agradar todas as pessoas. Porque quando você vive buscando aprovação, você deixa de perguntar: "O que é certo pra mim?" E começa a perguntar: "O que eles vão pensar? O que que eu posso fazer pra agradar?", né. Você muda a personalidade, muda seus sonhos, suas escolhas, e pouco a pouco, pode acabar vivendo uma vida que nem sequer escolheu. Você tá vivendo a vida que você mudou para os outros, entendeu. Na Bíblia diz: "Acaso busque eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus?", em Gálatas 1:10. Então a passagem traz uma reflexão muito forte. Se você viver buscando aprovação humana o tempo inteiro, sempre estará preso. Então, se você não acredita em Deus, você, tipo, aprovação pra você. Tenta buscar isso, tenta buscar aprovação pra Deus, se você também é cristão, se você acredita em Deus. Porque a aprovação das pessoas mudam, entendeu? Hoje a teologia, amanhã ela te critica. Hoje você é admirado, amanhã você é esquecido, entendeu? O pessoal muda muito, o ser humano é muito imprevisível. O ser humano tem muito maldade, então às vezes a pessoa: "Poxa, eu tô elogiando muito, eu tô fazendo isso", aí começa a te tratar mal, entendeu? Se sua identidade depende disso, você nunca encontrará estabilidade. Então sempre foca nisso, cara. Seja uma pessoa boa, foca em você, faz o que é importante pra você, pra sua vida, entendeu? Aqui temos o medo do julgamento. Por que temos tanto medo de ser julgado? Por que confundimos julgamento com valor? Alguém diz: "Você não é bom". Nossa mente transforma isso em "não tenho valor". Às vezes você fez algo e por aquele algo você se tira completo, entendeu? Às vezes você fez algo de errado, mas você tira completo, você acha que você não tem valor nenhum. Mas uma opinião não é sentença, uma crítica não define sua identidade, uma rejeição, perdão, não determina seu futuro. E um fracasso não transforma você em um fracassado, certo? Os estoicos entendiam que os acontecimentos externos não determinavam automaticamente nossa paz interior. O filósofo Marco Aurélio escreveu sobre a importância de não permitir que as opiniões externas governem nossa mente. E isso é algo que precisamos praticar. Nem toda opinião merece entrar na sua cabeça. Filtra, usa um filtro. Coloca tudo que for bom. O que for bom você tira, o que não for bom você joga fora. Entendeu? É simples. É difícil no início, mas começa tentando. Começa a ignorar, não ligar, com piadinhas, com brincadeiras de mau gosto. Então vai ignorando que você vai começando. É um processo. Cada dia um pouquinho melhor. Até você se tornar um ser humano melhor, um ser humano mais maduro, entendeu? Você vai se dar bem em relacionamentos, você vai se dar bem no seu trabalho, você vai se dar bem na sua vida profissional e vai se ter melhor. Pessoas vão querer ficar do seu lado. De maneira certa, honesta e justa, né, não vão tentar se aproximar só pra fazer algo ruim, entendeu. Jesus também foi rejeitado. Cara, imagina, um dos seres humanos mais bonitos, mais puros que passaram aqui na Terra, foi rejeitado. Para ver com uma missão incrível pra cá e foi rejeitado por seres humanos, foi rejeitado por pessoas que viviam ao lado dele. Ele fez de tudo por essas pessoas, ele deu a vida por a gente e a gente, rejeitou ele. A gente fez várias coisas erradas, né. E existe algo interessante na história de Jesus. Ele fez o bem, ele curou pessoas, né? Ensinou, ajudou, falou sobre o amor e perdão. Cara, não tem como. Não tem como você não acreditar. Você não acredita em Deus, beleza, mas, cara, você entender que, tipo, o amor é coisa boa pra tudo. Se tem alguém, eu garanto pra você, cara, faz isso. Já testei e deu certo. Se alguém vem com você, tipo, querendo brigar, querendo, sei lá, te matar, tá com raiva, trata essa pessoa com amor. Essa pessoa vai desmoronar na tua frente. Vai desmoronar, entendeu? Já aconteceu comigo também, no momento de raiva, uma pessoa chegou e me tratou com amor, eu me senti uma pessoa mais inútil possível ali. "Porra, por que eu estava agindo assim, cara? Por que eu estava fazendo desse jeito?". Então, o ser humano é estranho, realmente. Então você tem que entender sempre isso, que uma pessoa que foi muito boa aqui pra gente, foi rejeitada em tal nível, foi humilhada, menosprezada, várias coisas, né, que aconteceu.
Isso mostra uma verdade, né, ser uma boa pessoa não significa ser aceito por todos. E Jesus não mudou sua mensagem simplesmente porque algumas pessoas não gostaram dela. Ele permaneceu fiel ao que acreditava. E talvez exista uma lição aqui para nós. Se você está tentando fazer algo que considera certo, algumas pessoas não vão discordar. Você pode ser o cara mais certo, você pode ser um perfeito. Alguns vão rir, alguns vão criticar, alguns vão tentar fazer você desistir do seu plano, da sua meta, do que você tem de vida, mas você precisa perguntar: eu estou fazendo algo de errado ou apenas estou fazendo algo que nem todo mundo entende? Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, então você tem sempre que se questionar, certo? Sempre se perguntar para si mesmo. E não ter medo de desagradar, cara. Não tenha medo de desagradar ninguém. É uma coisa desagradar e outra coisa desrespeito. Desagradar gente que não tem interesse naquilo, não liga para seu sonho. Então não tenha medo de desagradar essas pessoas, entendeu? Faça por você. Porque se você tá fazendo algo certo, uma hora ou outra as pessoas vão reconhecer que aquilo é certo, entendeu? Faça o bem do seu coração. Faça o bem do seu coração. Coragem não é ausência de medo. Você provavelmente está esperando o dia em que finalmente deixará de sentir medo, mas talvez esse dia nunca chegue. E tá tudo bem, porque coragem não significa não sentir medo. Coragem significa apenas agir, apesar do medo, entendeu? Você pode estar com medo e começar, você pode estar inseguro e tentar. Pode não ter resultado nenhum, e mesmo assim seguir em frente. É normal o medo, mas você não pode deixar o medo atrapalhar a sua vida. O medo também às vezes é uma barreira, sabe? Você tem que quebrar essa barreira e pular. Não ter medo, você tem que colocar sua armadura e ir pra luta, cara, não tem essa. A Bíblia diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso é em 2 Timóteo de 1 a 7. Então você vê aí, tipo, ele ainda não deu ninguém, não quer que ninguém seja covarde, cara. Ele deu o poder pra gente de amor, né, e equilíbrio, a gente tem que ir atrás, a gente tem que não pode ser covarde, a gente tem que ir, entendeu? Se não deu, tenta outro caminho, tenta outra forma, entendeu? Tenta achar outras alternativas que sempre tem. Você não precisa esperar se sentir completamente preparado, que isso é impossível, nunca estamos preparados para nada. Às vezes a confiança aparece depois que você começa, quando você já botou o pé, poxa, aqui já fudeu, agora tem que ir, tá ligado? Então é isso, cara, não tenha medo. Também não tenha medo de errar. Talvez você não esteja com medo das pessoas, talvez esteja com medo de fracassar diante delas. Você pensa, se eu tentar e der errado, vão rir. Mas pense por outro lado. Se você nunca tentar, nunca saberá o que seria capaz. Você poderia acertar também ao invés de errar, né? O filósofo Seneca, ele refletia muito sobre o medo, né? E sobre como frequentemente sofremos mais na imaginação do que na realidade. Às vezes são muitas coisas da nossa cabeça. Isso acontece até hoje. Você imagina a vergonha, imagina a rejeição, imagina o fracasso, imagina as pessoas falando e sofre antecipadamente, tipo, antes, né? Tudo tem em torno da ansiedade hoje em dia, né? Tudo é causado por ela. Mas talvez nada disso aconteça. Então, antes de acreditar em todo o medo que apareça na sua cabeça, pergunte: isso é realidade ou é apenas possibilidade que eu estou transformando em certeza? Às vezes você pensa tanto naquilo que aquilo se torna realidade, cara. Então você tem que parar de pensar desse jeito. Tenha pensamentos positivos. Pare de viver para a plateia. Imagine que você está no palco, existe uma plateia olhando para você. Você tenta agradá-los. Eles fazem uma expressão de desaprovação. Você muda. Eles riem. Você muda novamente, eles aplaudem. E você continua. E no final, percebe que passou a apresentação inteira tentando descobrir o que o pessoal queria, o que o povo queria. Mas esqueceu de perguntar: o que eu queria apresentar? É assim que muitas pessoas vivem, a vida inteira olhando para a plateia. Mas existe um problema, né? A plateia não vai viver sua vida por você. Ela não vai enfrentar suas consequências, não vai enfrentar seus arrependimentos, não vai carregar seus sonhos. Então não entregue a ela o controle das suas escolhas. Cara, a gente tem que tomar controle da nossa vida. Eu tava pensando muito isso sobre aqui no meu canal, sobre pessoas que eu quero atingir e tals. Eu disse: "Pô, eu queria ser igual outras pessoas que têm outros canais, mas pô, isso não teria graça. Eu tenho que fazer o que é por mim, minha personalidade, que assim outras pessoas vão se identificar com isso e vão me acompanhar por quem eu sou", entendeu? Eu não posso forçar uma barra, uma hora ou outra eu não vou aguentar. Eu sou desse jeito, eu sou desse jeito. Eu gosto de conversar, eu gosto de ajudar pessoas. Eu às vezes sou um pouco duro, eu ajudo sempre meus amigos, eu gosto de ajudar meus amigos. Eu passei por várias coisas, e hoje eu quero trazer pra vocês, quero ajudar vocês, quero ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir, certo? Então,
Muito obrigado se você está assistindo até aqui. Agradeço muito a você. Se inscreva, deixa o like e assiste os outros vídeos. Tem muitos vídeos bons ainda no canal pra você e vai vir muitos, eu prometo. Não vou desistir. Mas eu também estava pensando isso em relação ao canal, né? Eu disse, pô, será que eu vou fazer isso? Mas, cara, se tiver uma pessoa aqui assistindo, me apoiando, igual já vi vários comentários aí, eu fico muito feliz, cara. Muito obrigado. E é isso que eu quero, entendeu? Eu quero fazer por mim também, entendeu? Tem muita coisa, tema de vídeo que eu trago aqui que são dúvidas que eu tenho na cabeça, e além de dúvidas eu trago são dúvidas que você também tem, e eu trago uma solução aqui para nós 2. Eu também aprendo com outras pessoas, entendeu? Então se você tem algo a oferecer, aprimorar, comenta aí, cara, fica à vontade, entendeu? A gente tem que ver isso, tem que ter a humildade de aceitar que a gente não é perfeito. Viva de acordo com os seus princípios. Os estoicos falavam muito sobre viver de acordo com a virtude. Isso significa escolher o caráter acima da aparência. Fazer o que é correto, mesmo quando ninguém está vendo. E aqui existe uma conexão poderosa com a Bíblia. Isso é engraçado. Eu pesquisando aqui sobre o roteiro, sobre o vídeo, eu vi, lendo e aprendi algumas coisas. Poxa, é engraçado como tudo se atrela, entendeu? Jesus ensinou sobre fazer o bem sem precisar de aprovação pública. Hoje, a galera quer fazer um bem, mas eu vou dar uma sugestão básica ali para uma pessoa, eu tenho que estar gravando, eu tenho que estar mostrando para outras pessoas para mim ter aquela aprovação. Mas não precisa disso, cara. Você tem que fazer por você, de coração, entendeu? Sem precisar de pessoas aplaudindo, de pessoas dizendo: "Poxa, é isso, vai, que não sei o quê". Não, não é isso. Você tem que fazer por fazer, de seu coração, entendeu? O ponto não é parecer uma boa pessoa, é ser uma boa pessoa. Porque existe uma diferença entre viver para parecer correto e viver corretamente. Quando você começa a construir sua vida em torno de princípios, as opiniões dos outros começam a perder força, você não liga, porque você sabe o porquê está fazendo aquilo, entendeu? Você não precisa provar quem você é. Quanto mais você conhece seu próprio valor, menos sente necessidade de provar alguma coisa. Você não precisa responder toda provocação, não precisa entrar em toda discussão, não precisa explicar cada decisão que você quer. Não precisa convencer todo mundo. Existe uma frase atribuída ao estoicismo que resume bem essa mentalidade. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Então cuide daquilo que realmente é seu, sua mente, suas escolhas, seu caráter, sua reação, seu caminho. E o resto, deixa ir, cara. Deixa ir, ignora essas coisas, certo? Deixa aí, ignora essas coisas, certo? Então, pare de pedir permissão para viver. Talvez você tenha passado anos tentando ser aceito, tentando não decepcionar, tentando não parecer estranho, tentando não cometer erros, tentando agradar. Mas existe um momento em que você precisa agradar, ou em que você precisa parar e perguntar: quanto da minha vida eu estou vivendo por mim? Entendeu? O quanto você está fazendo por você, cara. Por você, porque realmente interessa. Por sua saúde, por seus princípios, por seus valores, para suas metas, realmente para os seus sonhos, o quanto você está fazendo. Você está fazendo aquilo certo? Você está na faculdade porque você quer, ou você quer mostrar para os outros que você quer fazer aquilo? Você está num curso, você está no emprego, você está no relacionamento porque você quer, ou você está fazendo isso para agradar os outros? Entendeu? Então faça por você, cara, se sinta bem, em primeiro lugar. Em primeiro lugar isso. E eu garanto que sua vida totalmente vai mudar muito. Você não precisa ser indiferente, não precisa ser arrogante de maneira alguma, não precisa ignorar quem te ama, seus pais, obedeça muito seus pais, aproveite enquanto você tem eles, sua família, isso é uma das coisas que mais a gente às vezes ignora no nosso dia a dia, mas não faça isso. Mas você precisa entender que nem toda opinião merece o poder de mudar sua direção. Faça o que é certo, tenha caráter, ouça bons conselhos, para você poder dar conselhos no futuro, ajudar pessoas. Aprenda com seus erros, ame as pessoas, mas não entregue sua identidade para elas, porque no final as pessoas vão falar, depois vão esquecer, o tempo vai passar e você continuará tendo que viver com as escolhas que você fez. Então escolha viver com coragem. Como diz Provérbios 29:25, o temor do homem será uma armadilha, mas quem confia no Senhor estará seguro. Então não tenha medo. Não deixe o medo e a opinião dos outros se tornar uma prisão. Você não nasceu para passar a vida tentando ser aceito por uma plateia, você nasceu para viver. Nasceu para viver sua vida e não a dos outros. E talvez a verdadeira liberdade comece no momento em que você olha para o julgamento dos outros e diz: "Eu respeito sua opinião, mas ela não controla a minha vida, ela não vai afetar a minha vida", entendeu? Então é isso, espero que você tenha gostado, muito obrigado por estar aqui, por mais um vídeo. Espero do fundo do coração de ter tocado você de alguma forma, ter lhe ajudado. Assiste os outros vídeos do canal, certo? Se inscreva aí, deixa o like, que terá mais vídeos como esse. Muito obrigado e até a próxima.